Aleluia, santo é o nome do Senhor, digno de ser adorado, de ser louvado. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Bom dia, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Você que trouxe aí o seu livro, por gentileza, abra comigo aí. Evangelho de Mateus. Aleluia. Hoje é muito de Santa Ceia. Nós estamos aqui e vamos participar dessa mesa em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 4, 1. Aleluia. Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenarás a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou ao monte mais alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Amém? Pai, nós te exaltamos e pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Que o Senhor abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento para a tua palavra, Pai, e traga-nos a revelação. Que nós possamos diminuir, o Senhor cresça, Pai, para que a tua palavra seja pregada, Deus, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, ele fala de algo que nós conhecemos, de algo que nós já ouvimos falar, que foi a tentação de Jesus lá no deserto, quando ele estava preparando para o início do seu ministério. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus lá para o deserto, não é isso? Foi isso que nós temos aí? Não é não, né? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Jesus não foi levado para o deserto pelo diabo. Já vi algumas pessoas falar que o diabo levou Jesus lá para o deserto e aí ele tentou Jesus lá. Não, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso nos faz refletir em algumas coisas. Primeira coisa, às vezes Deus permite que algo aconteça na nossa vida para que nós sejamos aprovados lá na frente. E nós às vezes não entendemos isso. Nós questionamos: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Se o próprio Jesus, que era filho de Deus e estava se preparando para realizar o seu ministério, Deus permitiu que o Espírito levasse Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Por que é que nós conosco seria diferente? Mas Jesus era o filho de Deus. Deus sabia que Jesus ia ser levado para o deserto, que ele não iria resistir às tentações do diabo, e tudo bem, porque ele era filho de Deus. A palavra de Deus fala que eu e você não receberemos da parte de Deus nenhum fardo tão pesado que nós não possamos suportar.
vai permitir que nós sejamos provados além das nossas forças. Às vezes parece que a prova está difícil demais, está pesada demais. Mas se a prova está pesada, é porque você tem caixa, você tem força para segurar a onda nessa prova e ser vitorioso lá na frente. Deus não vai te dar uma prova que você não consiga suportar. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E uma coisa que chama a atenção é que o diabo, primeiro, ele usou a própria palavra para fazer com que Jesus caísse nas suas tentações. O diabo conhece essa palavra muito melhor do que qualquer um de nós. Mas só conhecer a palavra não muda a vida de ninguém. Nós conhecemos e sabemos de pessoas aí que falam: não, eu li a Bíblia não sei quantas vezes já, toda, de Gênesis até Apocalipse. Mas não adianta só ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não adianta só simplesmente conhecer essa palavra e não praticar as coisas que estão escritas dentro dela. Não adianta nada conhecer essa palavra e recitar os versículos que nela estão contidos, achando que isso vai mudar a vida de alguém, porque isso não vai mudar. Porque o diabo usou a própria palavra para tentar Jesus. Quer dizer que ele conhece, ele sabe tudo que está escrito aqui. O que faz você não resistir às tentações e você não sucumbir às investidas do diabo na sua vida não é simplesmente saber e conhecer o que está escrito dentro dessa palavra, é guardar no seu coração para não pecar contra Cristo. É isso que o salmista ensina. É isso que é ensinado. Eu guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Só recitar a palavra não muda a vida de ninguém. Nós temos que entender que essa palavra, ela precisa estar entranhada dentro de nós. E nós temos que fazer o possível para andarmos o mais próximo daquilo que ela determina. O mais próximo daquilo que ela nos ensina. 100% é difícil, é quase impossível. Mas o máximo que nós conseguimos andar dentro dessa palavra e de acordo com o que está escrito nela, nós temos que fazer. Porque o diabo usou a palavra para testar Jesus, para provar Jesus. E como é que Jesus rebateu o diabo? Usando a própria palavra. Ele usou a própria palavra. Porque essa palavra, ela é o supra-sumo de tudo que existe por aí. Ela tem resposta para tudo aqui dentro. É um manual que tem resposta para todas as perguntas. Se o diabo usou a palavra e Jesus respondesse ele fora da palavra, o argumento do diabo seria mais forte do que o argumento de Jesus. Mas Jesus usou a própria palavra, porque a palavra não se desmente em si mesma, a palavra não retrocede em si mesma. Então aquilo que o diabo tentou usar contra Jesus foi revertido contra ele dentro da própria palavra, porque essa palavra é a que tem todas as respostas. Só que nós temos que analisar uma coisa: como é que o diabo tentou atingir Jesus naquele dia? O diabo tentou atingir Jesus pegando ele pela fome que ele estava por causa dos 40 dias de jejum. Também o diabo tentou atingir Jesus ou seduzir Jesus para que ele demonstrasse o poder que ele tem, mas mandado pelo diabo, que ele obedecesse a ordem que o diabo deu a ele para ele se lançar no pináculo do templo. O diabo tentou Jesus e ele tentou distorcer aquilo que Jesus era e tentou mudar o propósito pelo qual Jesus estava lá no deserto, quando ele ofereceu a ele as riquezas do mundo e ele não aceitou. Mas a pior investida do diabo contra Jesus
naquele dia, ou naquela ocasião, foi tentar apagar ou destruir a identidade de Jesus. Pastor, como assim? Cada um de nós entendemos bem o que é identidade. Nós temos um documento que nos identifica, né? Quando nós vamos em qualquer lugar, alguém nos pede a nossa identidade, você tira lá seu RG, a sua carteira de identidade, ou a sua carteira de motorista, que está lá a sua foto, os seus dados, e passa para aquela pessoa, e ela olha naquela identidade, olha naquela carteira de motorista, no passaporte, seja que documento for, ele vai olhar para a foto, vai olhar para você, conferir que é você mesmo, e ali estão os seus dados principais, seus dados básicos, para que a pessoa consiga te identificar. Se você for abordado pela polícia, ali naquela carteira de motorista ou na sua identidade, tem os dados necessários para ele verificar quem você é, se você praticou algum tipo de crime, se você está em conflito com a lei, ele consegue saber pela identidade que tinha. E o diabo tentou atingir a identidade de Jesus, e ele tenta atingir a identidade do ser humano, porque ele sabe que quando nós perdemos a nossa identidade, nós nos afastamos de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele quer quebrar a nossa identidade, ele quer destruir a nossa identidade. Como é que foi a abordagem do diabo com Jesus? A primeira abordagem dele com Jesus, ele virou para Jesus e falou: olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava colocando em xeque a identidade de Jesus. Ele estava falando: eu acho que você não é Filho de Deus, se você for Deus, você vai ter que transformar essas pedras em pães. Ele estava colocando em dúvida a identidade de Jesus. E o diabo faz isso em todas as vezes que ele tenta abordar o ser humano. Nós temos vários exemplos disso dentro da Bíblia, do diabo tentando ou usando pessoas para quebrar, para destruir a identidade que ele tem. E nós, como cristãos, a nossa identidade, lá aonde tem os nossos dados, quando existe lá o campo filiação, na nossa identidade está escrito Filho de Deus. A nossa identidade está no céu, a filiação dela é Filho de Deus. Mas o diabo quer quebrar isso, o diabo quer destruir isso, ele quer acabar com isso, ele quer tirar de nós essa identidade. Jó, quando estava passando pela situação que ele passou, todos nós conhecemos, o que a Bíblia relata, perdeu tudo, tinha perdido tudo. A esposa dele vira para ele e fala: por que é, Jó, que você ainda acredita nesse Deus? Por que é que você ainda serve esse Deus? Abandona esse Deus e morre. A mulher estava falando com ele: rasga essa identidade que você tem, esquece de tudo. O Jó falou para ela: você está falando como uma louca, está falando como uma louca, porque se nós nos agradamos do bem que Deus nos fez, nós não podemos desprezar Ele quando o mal nos advém, porque Ele está conosco, Ele cuida de nós. Todas as vezes que o homem deixou sua identidade ser rasgada, ser afastada dele, ele pereceu. Sansão foi um homem que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento, e ele foi instruído na palavra, ele foi instruído em tudo que precisava pela sua família. Mas no dia que Sansão perdeu a sua identidade, quando ele revelou a Dalila aquilo que não podia acontecer, ele desobedeceu a ordem que Deus tinha dado, ele
você vai morrer. Adão, lá no Éden, ele estava debaixo da bênção de Deus, da presença de Deus. Deus se encontrava com ele pessoalmente todos os dias. Deus ia lá se encontrar com ele. Mas quando ele desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto que Deus havia ordenado que ele não comesse, naquele momento a sua identidade no céu foi rasgada e ele perdeu a sua identidade. E a partir daí, nós sabemos que a história conta o que aconteceu. Nós estamos até hoje aí, vivendo os reflexos daquilo que aconteceu lá no Éden. Não perca a sua identidade com Deus. Não deixe o diabo tirar a sua identidade com Deus. Ele vai tentar te acusar, ele vai tentar apontar para você e tirar você do caminho e mostrar para você: não, você não é filho de Deus, nada não. Olha o que Deus está permitindo que acontece com você. Olha como é que está a sua vida, olha como é que está a sua família, olha como é que está isso, olha como é que está aquilo. Você vai falar com ele como Jesus falou lá no deserto: para trás de mim, Satanás. Porque aquele que é o meu dono, aquele que é o meu Pai, aquele que está registrado como o meu Pai, da minha identidade no céu, ele não vai permitir que eu morra por causa das coisas que você tem pecado para mim. Identidade. Você não pode simplesmente pegar a sua identidade e mudar. Se você pegar a sua identidade e mudar, você vai estar cometendo crime. Porque você vai estar se apresentando como uma pessoa que você não é. Nós vemos aí, às vezes, pessoas que são presas e têm identidade falsa, e aí quando vai fazer lá, puxar a ficha da pessoa, você vê, ó, o nome da pessoa que está aqui, não é esse aqui não, fulano não. Aí você vai puxar, você vê que é outro camarada. Porque você só tem uma identidade. E a sua identidade aqui na terra, ela, quando você muda, ou quando você tenta mudar, você está cometendo um crime. Lá no céu, não é possível você mudar a sua identidade de forma nenhuma. Você é conhecido lá pelo nome que Deus te deu quando você foi formado. E no dia do julgamento não adianta a pessoa chegar lá e achar que vai enganar a Deus se passando por outra pessoa, porque não tem como. Lá no céu a sua identidade é única. Ela é única. Ela foi criada uma vez para nunca mais ser modificada. E se na sua identidade está escrito Filho de Deus, quem é o diabo para mudar isso? Mas você tem que fazer por onde? Você tem que fazer por onde? Se Jesus transformasse, quando o diabo falou com ele: olha, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus poderia ter feito isso? Ele tinha poder para fazer isso? Sim ou não? Mas se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele iria estar fazendo algumas coisas que não estavam previstas ou que não eram agradáveis a Deus. Por exemplo, ele estaria obedecendo a voz do diabo. Ele podia falar para o diabo: eu vou provar para você que eu sou filho de Deus, e eu vou transformar essas pedras em pães para você entender quem eu sou. Talvez essa fosse uma atitude nossa, se nós fôssemos tentar desse jeito. Ô Satanás, eu vou te mostrar que eu sou filho de Deus, e eu vou transformar essa pedra em pães para você calar a boca. Só que se Jesus fizesse isso, o diabo ia usar isso contra ele, porque o diabo ia falar: tudo bem, só que você caiu na minha armadilha, você fez o que eu queria. E às vezes a gente cai na armadilha bobeira, a gente cai na armadilha por não raciocinar na hora. A Bíblia diz que não é bom que o homem haja de imediato. A Bíblia fala que você precisa pensar antes de agir. Por causa disso, a Bíblia tem resposta para tudo.
Se Jesus ficasse nervoso, falasse: Satanás, eu vou te mostrar que eu sou filho de Deus. Você sabe que eu sou, mas eu vou te provar que eu sou. Eu vou transformar essas pedras em pães, você sumir daqui, você entender que eu sou filho de Deus. E seria ser revertido contra ele. Se Jesus transforma aquelas pedras em pães, ele estava 40 dias jejuando, ele poderia ter quebrado o propósito que ele estava lá, por causa de uma desobediência. Porque uma pessoa que está com fome, dificilmente ela vai conseguir resistir à comida na hora que ela vai. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, o diabo teria roubado dele a identidade. Naquele momento, Jesus estava na condição de homem com posições. E o diabo às vezes tenta roubar a nossa identidade como homens. Porque se nós perdemos a nossa identidade aqui, como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Deus vivo, nós estaremos manchando no céu a nossa identidade que está lá. Você já pensou que triste é você chegar diante de Deus e Ele abrir o livro e falar: olha, estou vendo aqui que você frequentou a igreja durante 50 anos, estou vendo aqui que você teve vários cargos na igreja, você fez várias coisas na igreja, vendo aqui que você ajudou as pessoas na rua, necessitadas, mas eu estou vendo aqui que você perdeu sua identidade. Eu estou vendo aqui que você deixou a sua posição de filho por causa disso, porque você caiu nas tentações do diabo aqui, ali e acolá. Então, infelizmente, apesar de você ter passado tudo isso que você passou, eu não te conheço. É duro, mas é verdade. As coisas do mundo espiritual, elas são muito mais duras ou muito mais pesadas do que as coisas do mundo material. No mundo espiritual não tem brincadeira. No mundo espiritual não tem piadinha. No mundo espiritual não tem jeitinho. No mundo espiritual é sim, sim e não, não. É assim que funciona. Você e eu, o dia que nós fomos concebidos pelos nossos pais, independentemente da circunstância que isso aconteceu, o dia que você e eu fomos concebidos pelos nossos pais, nós recebemos um nome dado pelo nosso pai, pela nossa mãe, ou por alguém que escolheu o nosso nome. Esse nome que nós recebemos quando nós nascemos, ele nos identifica aqui na terra. Todo mundo, se você chegar num lugar do meu convívio e perguntar quem é o Marluz, a pessoa vai te falar quem é o Marluz. Ah, o Marluz é aquele fulano e tal. É assim. E assim é com você. Se alguém chegar lá no seu trabalho, na sua escola e perguntar: ah, você conhece o fulano? Sabe quem é o fulano? A pessoa vai identificar você pelo seu nome. Mas a Bíblia diz que lá no céu, o nosso nome não é esse nome que todo mundo conhece, e o nosso nome é um nome diferente, é um nome dado pelo próprio Deus. E quando nós fomos chamados no dia do juízo, quando nós fomos chamados, Ele vai chamar a nós, não pelo nome que nós temos aqui na terra,
Isso é algo para refletir. Você tem que zelar pelo seu nome aqui na terra, claro que tem. Principalmente porque você representa Cristo aqui como cristão. Você não pode ter o seu nome todo bagunçado, todo atrapalhado. Porque as pessoas, quando virem você com o nome todo bagunçado, todo atrapalhado, a primeira coisa que eles vão falar lá, fala que é crente. Está com o nome bagunçado, fala que é crente. Acontece circunstâncias da nossa vida que às vezes a gente passa por situações difíceis, mas a gente precisa fazer o possível e o impossível para manter o nosso nome correto. Porque a nossa identidade de cristão aqui na terra, ela reflete para as pessoas, elas olham para nós e elas querem e elas jogam sobre nós o peso de que nós precisamos ser diferentes. E se nós queremos ser testemunhas de Cristo e propagadores dessa palavra, nós realmente precisamos ser diferentes. Luz desse mundo e sal dessa terra. A gente precisa ter o nome correto. Mas se acontecer alguma eventualidade aí, por acaso, tiver uma mancha no seu nome aqui na terra, você vai lutar para resolver e vai tentar resolver, mas você não pode ter mancha no seu nome lá no céu. Lá não dá para ter mancha. O seu nome lá tem que ser limpo. O seu nome lá tem que ser um nome correto, sem nada. Porque é assim que Jesus, ou assim que Deus disse que Jesus voltaria para buscar a sua igreja, uma igreja pura, sem mácula. Então você precisa estar preparado para que o seu nome seja dito no dia do juízo, para que você seja chamado de filho de Deus e que seja dito para você: entrar bendito do meu Pai, aceitar a bênção. Jesus foi tentado no deserto, ele já estava debilitado, ele já estava enfraquecido, e o diabo esperou no momento que ele estava mais frágil para poder atacar. O diabo vai te atacar no momento de fragilidade, porque ele é covarde. Se você é um cristão forte, fervoroso, que busca a Deus, que tem vida por Deus, o diabo não vai tentar te atingir, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Mas se você estiver fragilizado, enfraquecido, pensando em desistir, você vira um alvo fácil. Se Jesus tivesse naquele dia, naquele momento, aceitado as tentações que o diabo tinha feito, a história seria diferente. E talvez eu e você hoje nem estaríamos aqui nesse mundo mais. Mas por causa da manutenção da identidade de um filho de Deus que Jesus tinha, ele começou o seu ministério ali, a partir daquele jejum no monte, passou tudo o que ele passou, que nós conhecemos, nós sabemos que a Bíblia nos relata, foi à cruz pelos nossos pecados sem ter nada, foi morto, foi massacrado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à direita de Deus, Pai, preparando um lugar para mim e para você. Nós precisamos estar preparados para estar com Ele, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não tenho medo de nada, porque a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Você vai participar dessa mesa hoje. Você vai participar aqui da ceia, representação do corpo e do sangue de Cristo. E no momento que você estiver participando dessa ceia, você não vai simplesmente entender, mais uma ceia e está tudo bem, daqui 30 dias Deus permitiu botar aqui de novo participando dessa mesa.
sobre nesse momento